Bom dia, sétimo ano. Então hoje a gente está iniciando a nossa última aula do segundo bimestre, né? A aula 6, e ela vai ser sobre a unidade 6 do livro didático. Essa última unidade do livro, ela trata sobre a população brasileira, né? Sobre questões demográficas, né? Questões das etnias que formaram o Brasil e também alguns dados ali socioeconômicos. A população brasileira, a gente consegue dividir ela em 3 grandes grupos étnicos. A base da população, então aquele tronco, aquela base que formou o que é o brasileiro, né, ao longo ali de 300, 400 anos de período colonial. São quem? Os africanos, né, que vieram na condição de escravizados. Ali o Brasil foi o país que mais recebeu, né, negros durante o período colonial. E é o país que mais tem, né, afrodescendentes fora da África, é o país com maior população negra fora da África. Os portugueses, né, que colonizaram o país, e os povos indígenas que já estavam aqui, né, há 8, 10 mil anos. Os imigrantes europeus que vieram em peso ali a partir do final, né, meados do século XIX até início do século XX, então italianos, alemães, poloneses, holandeses, espanhóis, né, uma grande colonização europeia. Eu acho que nesse se destacam principalmente os italianos, né, influenciaram de forma massiva a cultura brasileira, principalmente no sul e no sudeste. E alguns imigrantes não europeus, né, um destaque grande aos japoneses, né, que o Brasil hoje é o país do mundo com mais japonês fora do Japão. Vieram em massa ali no início do século XX. Os povos indígenas, né, são uma questão bem complexa, né, porque o funcionamento deles, a legislação sobre eles é diferenciada. Né, aqui a gente tem um exemplo de grupos indígenas da etnia Tapajó e Tupinambá, além de apoiadores em protesto em frente ao Palácio Planalto, né, que lutam até hoje para reivindicar direitos, né? A gente sabe, aparece, né, nas notícias diariamente, né, que muitas reservas, áreas indígenas são invadidas por mineração ilegal, por fazendeiros. Os conflitos e mortes no campo no Brasil, conflitos relacionados aos indígenas, são grandes até hoje, né? E isso é uma coisa, né, é uma grande contradição, é uma coisa muito triste, porque boa parte da nossa cultura, dos costumes, da nossa alimentação, estão diretamente ligados à herança que a gente tem dos indígenas, né? Nos nossos hábitos, né? Mesmo hábitos de higiene, alimentação, mandioca, várias palavras da língua portuguesa, né, são uma herança direta dos indígenas. Ainda tratando dessa questão de demografia, né, a gente vai entender um pouquinho a diferença de 2 termos, né, que é o termo população absoluta e população relativa. População absoluta é a população total de um lugar, pode ser uma cidade, um estado, um país. Então, em 2010, a população absoluta do Brasil era 190 milhões de habitantes, 755.799. Hoje já está batendo aí 214 milhões de habitantes. Então, essa é a população absoluta, o número total de pessoas. População relativa está ligada ao quê? À densidade demográfica. A relação entre habitante por quilômetro quadrado. Então, como é que eu calculo a população relativa? Eu pego a população absoluta e divido pela área. Então, eu dividi ali, 190 milhões de habitantes por 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados do Brasil. Dá uma média aí de 22 habitantes, 22,4 habitantes por quilômetro quadrado. Expectativa de vida também é um outro indicador socioeconômico, um indicador social bem importante para entender a população de um país. Por quê? Quanto maior a expectativa de vida, mais informações eu consigo ter a respeito de saúde, educação, qualidade de vida. Não é só um número, por trás desse número eu tenho várias outras informações. O Brasil teve essa expectativa de vida consideravelmente aumentada, da década de 40 até 2014. Então, lá na década de 40, o geral era uma média de vida de 45 anos. Quer dizer que as pessoas viviam só até 45 anos e morriam? Não. Tinha gente que morria bem idosa.
Mas como tinha muita gente morrendo jovem, essa média aritmética caía bastante, né? Caía para 45 anos. Hoje a média está onde? 75 anos. Então, aumentou bastante a expectativa de vida. Um dos grandes motivos foi a redução da mortalidade infantil. Quando você tem muita criança morrendo, essa média cai lá para baixo. Então, a gente conseguiu jogar essa média lá para cima. Por quê? Porque melhorou o acesso à saúde, as pessoas viviam em grandes cidades, né? A maior parte da população vivendo nas cidades, com mais acesso à saúde, infraestrutura, saneamento. Então, melhorou a expectativa de vida do brasileiro. E se a gente puder analisar, em todas as décadas, sempre a mulher tem uma expectativa de vida maior que o homem. Aqui, por exemplo, em 2014, a média da mulher 78 anos, a do homem 71. Em média, a mulher vivendo 7 anos a mais. Aí é por vários motivos, né? O homem está mais exposto à violência urbana, ali, do tráfico de drogas, né? O homem cuida menos da saúde, o homem está mais exposto a trabalhos insalubres. Por isso que a mulher tem essa média de viver aí 7 anos a mais. Mortalidade infantil é outro dado que, como eu disse, não é só um número. Por trás desse número tem várias outras informações socioeconômicas. Então, olha como o Brasil foi perdendo, né, gradativamente a sua taxa de mortalidade infantil ao longo de 15 anos. E foi bem nesse período, né, do início dos anos 2000, que o Brasil teve um grande salto ali, socioeconômico, melhoria da qualidade de vida da população. Então, a gente tinha no ano 2000 uma taxa de 29 mortes, né, a cada 1.000 nascidos. Então, cada 1.000 crianças que nasciam, em média 29 morriam antes de completar um ano. Isso caiu para 13. E o que esse número quer dizer? Quer dizer que quando eu tenho uma taxa de mortalidade infantil muito alta, essa população não está tendo acesso a comida, saneamento, né, e o recém-nascido é muito frágil. Se ele vive num ambiente sem acesso à alimentação correta, saneamento, à medicina, ele está sujeito a morrer com maior facilidade. Então, quando cai a mortalidade infantil, quer dizer que a qualidade de vida daquele país está melhorando, está aumentando. A questão, voltando um pouquinho então naquela formação étnica do país, aqui a gente tem alguns dados da imigração ali do século XIX, né? Ali entre abril de 1831 a maio de 1842. Então, mesmo nessa época, a gente ainda tinha um grande movimento de portugueses vindo para o Brasil. O Brasil, apesar de nessa época não ser mais colônia, houve um grande movimento de vinda de açorianos, né, portugueses lá da Ilha dos Açores, principalmente aqui para o sul do Brasil. Franceses, espanhóis, ingleses, alemães. Depois a gente teve um movimento bem forte também de alemães colonizando aqui o sul do Brasil, né, a região do Vale do Itajaí, Santa Catarina. Italianos também teve um movimento em massa posterior a essa época aqui, né, tanto que a influência italiana no Brasil é gigantesca. O Brasil e a Itália são praticamente os únicos lugares do mundo que as pessoas se despedem falando tchau. Né? Tchau é uma palavra italiana, apesar de a gente falar português. Né? E os japoneses que eu citei anteriormente, né, que muitos vieram aqui no início do século XX, imigraram no início do século XX para trabalhar nas lavouras de café, mas uma boa parte se instalou nas grandes cidades, desenvolveu o comércio. Né? São Paulo, Curitiba, Londrina são grandes polos de populações japonesas que desenvolveram aí, principalmente no terceiro setor, se desenvolveram no terceiro setor. Como eu citei, é o país que mais possui japoneses fora do Japão, no Brasil. Aqui a gente tem mais ou menos a evolução da população brasileira ao longo das décadas, né? Então, em 1870, né, o Brasil não tinha nem 10 milhões de habitantes. Né? Aí o Brasil, principalmente ali durante meados do século XX, passou por aquilo que a gente chama de explosão demográfica, a segunda fase da transição demográfica, quando você tem uma queda nas mortes, na mortalidade, e aí você tem um grande número de nascimentos. Então a gente consegue observar, né, pulou ali de 41 milhões de habitantes, né, para 146 milhões, né, em 50 anos. Em 50 anos cresceu
100 milhões de pessoas a população. Né? E agora a gente entrando na terceira fase da transição demográfica, que é as pessoas tendo cada vez menos filhos, dá uma segurada nesse crescimento. Se a gente, a partir dos anos 90, se a gente tivesse ainda crescendo no ritmo anterior, a gente já ia ter 250 milhões de habitantes no Brasil. Mas deu uma segurada nesse crescimento. Em 2017 a gente estava batendo mais ou menos ali 207 milhões de habitantes. E aí a gente tem bem essas fases da transição demográfica. Então, no primeiro momento, na sociedade pré-industrial, né, a gente tinha muitos nascimentos, porém tinha muitas mortes. Então, a população se tornava estável, né, ia crescendo aos pouquinhos. Depois, com melhorias ali na saúde, no saneamento, a invenção da penicilina, né, para combater doenças, infecções, etc., a gente ainda tem uma grande taxa de nascimentos, mas as mortes caem. E é nesse momento aqui, ó, onde você tem poucas mortes e muitos nascimentos, que é o boom demográfico, que a população cresce de forma gigantesca. Hoje, alguns países ainda estão nessa fase, nessa segunda fase, geralmente países mais subdesenvolvidos. A terceira fase é a que o Brasil está vivendo, que a maior parte do mundo vive hoje, que é o quê? Você ainda mantém poucas mortes, porque a qualidade de vida no país, né, melhorou, saneamento, saúde, etc. Só que também as pessoas passam a ter menos filhos também. Por quê? Porque a maior parte das pessoas vive na cidade, o custo de vida na cidade é caro, não tem como ter muitos filhos. A mulher tem um outro papel na sociedade, a mulher vai para o mercado de trabalho, né? E aí vai se estabilizando, igual aquele estabilizado, muita morte e muito nascimento, aqui também, na quarta fase estabiliza, só que estabiliza lá para baixo, nasce pouco e morre pouco, e a população do país vai envelhecendo, ela para de crescer tanto, estabiliza e é uma população mais envelhecida. Muitos países já estão até numa quinta fase, que é o quê? A linha verde fica abaixo da vermelha, morre mais do que nasce, né? O crescimento negativo. Alguns países já estão até nessa quinta fase. Então, no slide anterior, quando a gente viu lá aquela explosão demográfica do Brasil, ele estava na segunda fase. E da década de 90 para cá, o Brasil entrou na terceira fase. Aqui a gente consegue refletir bem legal na pirâmide etária. Ó. Década de 60, o Brasil ainda na segunda fase da transição demográfica. A maior parte da população eram pessoas até 14 anos, a base larga da pirâmide, e poucos idosos, então nascendo muita gente. O Brasil, hoje, 2020, consolidado na terceira fase de transição demográfica, a gente já tem um número maior de idosos, melhorou a qualidade de vida no país, e já não está nascendo mais tanta criança. Né? A maior parte da população são pessoas ali, ó, de 15 a 30 anos. A maior parte da população já é um pouco mais adulta. E a tendência é diminuir cada vez mais a base e aumentar cada vez mais o topo da pirâmide etária. E como que essa população está distribuída no território? Então, basicamente, né, a colonização começou no litoral do Nordeste e do Sudeste. Isso se reflete com força aqui na própria distribuição da população. Ó. A maior parte da população ainda se encontra no litoral do Nordeste e essa faixa do Sudeste aqui, entre Vitória, Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro, onde está a maior parte da população brasileira. O sul do Brasil, que foi colonizado posteriormente, também tem uma faixa grande populacional, o entorno de Brasília. Mas ó, é essa faixa aqui, ao longo do litoral e no centro-sul do país, onde está a maior parte da população. O interior do centro-oeste e da região norte, né, não são tão povoados, por motivos óbvios. Né? Aqui a gente tem floresta amazônica e aqui é muito difícil o acesso, né, cerrado, no interior do centro-oeste, você não tem tanta população assim. E os movimentos migratórios? Né? Então, ao longo do século XX, desde o século XIX, o Brasil tem movimentos migratórios intensos. Então, gente saindo do Nordeste, indo trabalhar no Norte, na mineração, nas seringueiras, um movimento muito forte, talvez o mais conhecido e maior movimento migratório do Brasil, nordestinos indo trabalhar no Sudeste,
sulistas saindo aqui do sul do Brasil, indo ocupar o oeste até Rondônia, a marcha para o oeste da agricultura. Depois, a partir dos anos 2000, um movimento de retorno dos nordestinos, saindo do sudeste e voltando para o nordeste. Então, a gente tem uma dinâmica muito grande dos movimentos migratórios internos aqui do nosso país. Um desses movimentos migratórios a gente chama de êxodo rural. A gente já estudou, sabe o que é. É aquele movimento em massa, né, das pessoas saindo do campo e indo para a cidade. Lá naquele período de meados do século XX, ele foi muito intenso no Brasil. Ao mesmo tempo que a população do Brasil cresceu bastante, ela foi para a cidade. Né? Tanto que hoje o Brasil, 85% da população é urbana, graças ao êxodo rural. Saída em massa, movimento migratório em massa do campo para a cidade. E existe um outro movimento migratório que ele é diário, que é a pendularidade, o movimento de um pêndulo. O que um pêndulo faz? Ele vai e volta, vai e volta. Existem pessoas que diariamente fazem essa pendularidade. Elas moram numa cidade de região metropolitana, uma cidade dormitório, né, uma cidade que não oferece muitas possibilidades de emprego, então elas só vivem naquela cidade, dormem ali, né, sua casa é ali, e de dia eles vão trabalhar na capital, uma cidade que tem emprego e serviços. De noite voltam para a sua cidade, de dia vão trabalhar, de noite voltam. Ó. Um movimento pendular, diário. Aqui na região de Curitiba isso é muito comum. População que mora em Colombo, Tamandaré, ou mesmo Fazenda Rio Grande. 75% da população de Fazenda Rio Grande trabalha em Curitiba. Fazenda Rio Grande não se desenvolveu muito nem no primeiro setor, nem no segundo, nem no terceiro. Acabou se tornando um município muito residencial, sem muitos postos de trabalho. Então, boa parte da sua população faz esse movimento pendular diário. Vem trabalhar na capital, volta para a sua cidade. E outros indicadores socioeconômicos aqui para entender as dinâmicas das populações. Né? O IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano. Ele é uma média de 3 fatores, né? Que é a expectativa de vida, o acesso à saúde, a escolaridade, a permanência de anos na escola, né? E a renda, a média de renda da população. Então, faz-se uma média ali, quanto mais perto do número 1, maior o IDH, melhor a qualidade de vida daquele país. A gente tem também o índice Gini, né, que ele é importante de ser analisado junto do IDH. Por quê? Muitas vezes o IDH esconde, ele camufla certas situações. Curitiba, em média, tem um IDH bom, um IDH de uma cidade europeia, muitas vezes. Mas quer dizer que todo mundo que vive em Curitiba tem qualidade de vida? Não, infelizmente não. Então a gente usa o índice Gini junto do IDH para trazer à tona certas realidades. O índice Gini é um índice que mede ali a desigualdade social. Né? Então, ele é o contrário do IDH. Quanto maior o número, pior. Né? Quanto mais as pessoas, poucas pessoas têm muitas riquezas e muitos, né, têm acesso a poucos recursos, né? Então, aquela famosa analogia da fatia do bolo, né, onde você divide um bolo e os ricos, né, uma pessoa fica com 10 pedaços e tem que 10 pessoas dividir um pedacinho. Isso é o índice Gini. Ele tem essa questão de demonstrar a desigualdade social, a desigualdade na distribuição de renda. Quanto maior o número, pior a distribuição de renda do país. E o desemprego. Lembrar que o desemprego, a taxa de desemprego nunca é medida sobre a população total do país. Né? Tem que desconsiderar os idosos e as crianças. Geralmente ele é medido na faixa da população ali de 15 a 60 anos e das pessoas que estão procurando, mas não acham. Né? Então, o desemprego nunca é medido da população total do país. E é isso, gente. Fiquem atentos ao link da descrição, né, que está o formulário. E até a próxima.